Voltamos ao segundo bloco do Vem Pra Mesa. Pastor, interessante essa história. Interessante. Eu creio que uma história de resiliência, né? Igual como eu costumo falar, né? Aquele que tem chamado, né? O escolhido por Deus, o que tem chamado, né? O que tem ministério, ele até pode pensar em parar, mas ele não consegue parar. O chamado é mais forte, né, pastor? É muito mais forte. Chamada de Deus, a gente estando em oração, buscando Ele, você vai entender que tem que ir mesmo. Se é com Deus, é outra história. Eu falei para o pastor, nossa, mas você está falando sério? Ele falou, meu amigo, fui eu, você e Deus. Agora cabe a você, eu fiz minha parte, aí eu fui e fiz a minha, né? Graças a Deus, né? Olha que bênção, olha que bênção. Pastor, cita um momento em que o senhor teve a convicção do seu chamado. Então, começou assim, em Vila Gerte, né? Veio um missionário lá, eu era solteiro, e ele falou que precisava da gente para Amazonas. Estava urgente. E eu tinha só o grupo escolar. Aí quando ele terminou o culto, eu fui e procurei ele. Falei para ele, olha, eu gostaria de ir para o campo, eu quero ir agora. Eu vou em casa, falo com meus pais e vou-me embora. Aí ele falou, não é bem assim não, você tem que fazer o ginásio, o colégio, a faculdade. Aí fala com o seu pastor. Aí eu nem falei com o pastor, eu falei, fazer tudo isso eu queria ir agora. Mesmo assim eu falei, eu vou continuar trabalhando na igreja. E a comprovação de que eu tive o chamado foi isso que o pastor falou, né? Que ele me convidou. As possibilidades eram mínimas. Como uma igreja vai pagar a faculdade integral, matrícula e tudo, se você não é nem membro de lá? Né? Então eu entendi isso. Eu falei, poxa, não vai pagar. Quando ele falou que ia pagar, para mim foi uma surpresa. E eu falei, não. Aí ele falou, é problema seu, eu já fiz minha parte. Então eu falei, não, agora é Deus mesmo abrindo as portas. Não tem como achar que não é. Então isso foi a chave mesmo para perceber isso. Olha que coisa linda, né? O que o senhor tem a dizer para aquele que ainda busca uma confirmação, que está em dúvida lá no seu coração? Porque muitas das vezes, pastor, a gente tem uma caminhada com Deus, mas muitas das vezes nós nos encontramos em situações de dois pensamentos. É isso, é aquilo, é aqui, é ali. Né? O que o senhor tem para nos ensinar, pastor, com a experiência que o senhor carrega? A experiência que eu carrego é oração e jejum. Forte. E eu vou ainda dizer algo mais aqui sobre o jejum. Eu entendo que o jejum ele começa a 0 hora. Então, se eu vou consagrar minha vida no jejum, e ele tem que ter um propósito, lógico, então o que eu faço? Se eu estou acordado às 11h30, eu oro e falo, a partir daqui eu estou em consagração. Tem gente que fala, mas você estava dormindo, não importa. Deus está vendo o meu coração. Quando eu levanto, eu não vou, ou se eu levantar de madrugada, eu não vou comer. Eu vou lá, na presença do Senhor, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro aí, depende da pessoa, colocar quanto ele vai ficar em consagração. E nesse período, o ideal é que ele esteja lendo a Bíblia, cantando, né? Eu trabalhava, então o que eu fazia? Eu levantava de manhã, punha o meu lanche, a marmita, né, na bolsa, o lanche, e ia trabalhar. E nesse período eu ia orando no ônibus. Quando chegava na firma eu já ia no banheiro e orava de novo. Depois eu ficava ali trabalhando, mas sempre ligado no Senhor. Quando eram umas 9, 9h30, eu ia no banheiro e entregava o jejum. Interessante, hein? Interessante. E o momento mais assim, mais marcante na sua vida? Agora, não só o ministério, não só no ministério, mas na sua vida, um momento marcante, pastor. Que está gravado até hoje na minha mente. Então, meu irmão, quando eu cheguei na igreja na adolescência, eu sempre tive algo comigo de não brincar com o sentimento dos outros. E é lógico que eu era um jovem e queria namorar, tanto que eu falei para o irmão que eu fui brilhando os olhos. Mas eu comecei a orar. Eu namorei,
eu namorei não. Eu namorei uma moça 2, 3 meses, mas ela morava na casa de uma irmã e eu não sabia que ela não era convertida. E um dia, e ela começou assim, só querer passear, negócio de mundo, né? Aí a irmã me chamou um dia e falou, olha, ela não é convertida. Até permitir que ela ficava a semana toda, né, com a irmã, e a irmã era responsável. Permitir que você namorasse porque você, estou vendo que você é um crente, assim, dedicado, e ela não é convertida. Então eu fui desistir dela. Depois eu encontrei minha esposa. E o marcante nisso é que a minha esposa veio na igreja, já tinha visto ela em alguns lugares, né, mas não dava certo da gente conversar. E aí, nesse dia que deu certo, eu fui levar ela em casa, que naquele tempo você tinha que pedir para levar em casa. Posso levar? Pode. Tempo romântico, né? Isso. E ela estava com a irmã dela. A irmã dela era uma criança, mas muito grande, parecia uma menina já adolescente. Então não dava chance. Essa moça aí não me dá chance para mim falar de namoro. Paramos na esquina perto da casa dela. E aí o pai dela saiu no portão assim a uns 100 metros e chamou ela, né? Sônia! Ela ficou apavorada, aí a menina já saiu correndo. Eu falei, nossa. Aí eu falei, olha, você tem namorado? Não. Você quer namorar comigo? Ela, quero. E foram embora. Depois eu fiquei pensando, será que ela entendeu o que eu falei, né? Será que eu fui bem claro? Eu não, assim, eu tinha falado com várias meninas da igreja, mas sempre Deus colocava algo que eu percebia que não era a vontade dele. Às vezes partia até da menina não querer. Porque era assim, você falava com uma menina na época, levava ela em casa, ela pediu uma semana no mínimo para estar orando. Se ia namorar com você ou não. E chegava assim, eu não posso contar, senão vai tomar muito tempo. Mas aconteceu alguns percalços que eu já falava assim, isso aí não vai dar certo. Eu mesmo sentia. Mas já com a minha esposa, nós fomos conversando tudo que ela sonhava, sem ela saber, eu também sonhava. Depois nós ficamos sabendo isso depois do casamento. Ela falou para mim, tudo que você falava era o que eu queria. E eu falei, tudo que você falava era o que eu queria. Então aquilo casou. E no primeiro encontro eu fui assim, será que ela vai vir mesmo? Aí quando ela virou a esquina, eu estava num campo de futebol, que era do lado da igreja dela, na Vila Palmares. Ela virou a esquina lá, daqui eu vi ela assim, até hoje, é como se eu estivesse vendo ela agora. Nossa, pastor. Aí Lembro o céu, do vestido, aí o mundo tudo. voltou para o Senhor, Exatamente. o céu mudou o sol mudou de cor. De cor, de tudo. Ajeitando a gravata, não sei se eu estava com gravata ou não. Mas era assim. Que momento lindo, marcante, né, pastor? Foi muito marcante, né? Que momento lindo. Pastor, e a sua vida profissional no trabalho? O cidadão, pastor cidadão brasileiro? Eu não era pastor, eu já fui de tempo integral para a igreja. No trabalho, eu comecei como tintureiro. Eu estava com 12 para 13 anos, até os 14. Aí meu pai chegou em mim e falou, ô camarada, ele é pernambucano, né? Você vai procurar um serviço para te registrar, porque esse japonês aí não registra, né? E você tem que se aposentar no futuro. Aí eu falei, onde eu vou? Ele falou, pega o trem lá em Utinga e dentro do trem você pergunta onde é a Lorenzetti. A maioria dos jovens tudo ia para Lorenzetti. Aí perguntei para o rapaz, quem vai para Lorenzetti? Ele falou, todos nós aqui. Aí acompanhei eles, fiz a ficha, não tinha carteira, tirei a carteira e comecei a trabalhar lá. Aí eu fui para a igreja nessa época. E nas firmas todas que eu trabalhei, sempre eu tive um propósito comigo. Eu nunca cheguei falando que eu era evangélico nem crente. Eu dava testemunho. Eu chegava, nunca, na Volks eu trabalhei, se eu cheguei 3 vezes atrasado foi porque o ônibus quebrou, mas eu nunca faltei na Volks. 2 anos e meio trabalhando lá. E o serviço era pesado, nas prensas, pesada, prensas grandes, perigoso. Qual era o carro nessa época aí que... Você lembra? Você se lembra? O carro que estava lançando, que estava em evidência da Volks? Era só o Fusca e a Kombi. Só esses dois fabricavam aqui em São Bernardo. Em meados de que ano, mais ou menos, pastor? Foi em 66 até 68, mais ou menos. Ah, tá. Foi nessa época. Aí depois começou a aparecer outros carros, mas eu já não estava mais lá. Ah, entendi. O Fusca saía 2, 3 mil por dia. É mesmo? O que era?
Nossa, Quando eu entrei lá, tinha uns 40 mil funcionários. Era uma cidade. Agora veio os robôs e tal, diminuiu bastante. Me parece, outro dia eu li, que está com 8 a 9 mil só de funcionários. Por causa dos robôs, né? E é a tendência, né, pastor? É a tendência, né, robotizar tudo, cada vez mais, né? Então, eu vou contar assim para o irmão, eu trabalhava na Volks e lá era muito perigoso. Eu vi muita gente cortar assim, talho, cortar dedo. E eu orava direto, Deus me livra disso, eu só tive um arranhãozinho aqui, ó, porque eu orava, eu ia para o banheiro orar, orava no pé da máquina, orava direto. Né? E aí, naquele tempo lá, o serviço muito perigoso, morreu um colega, né? Um colega que trabalhava com a gente, e minha esposa, eu estava namorando, noivo, e ela ficou apavorada, porque ela ouviu pelo rádio. E ela ficou apavorada, aí sai de lá, mas já era propósito de Deus. E ela trabalhava em escritório, e ela falou para mim, faz um curso de datilografia entra, e vai para a área de escritório. Aí eu fiz um curso de datilografia na época. Datilografia, olha só. E fui trabalhar com o vice-presidente da igreja, que ele tinha um escritório de contabilidade. Sim. Daí para frente, eu fui estudar, né, mesmo depois que eu casei, fui estudar o colégio, né, que era o segundo grau. Segundo grau eu fiz o Madureza. Em um ano eu fechei. E aí eu entrei na contabilidade. Entendi. 3 anos de contabilidade. A partir daí foi para a área administrativa. Né? E nesse assunto humanitário, o pastor ele praticou esporte, torce para algum time, não acompanhou muito? Como que é, pastor? Desde criança eu torço Corinthians, né? É corintiano. Meu pai era corintiano, meu irmão era corintiano e o outro ele saiu fora do caminho, ele era palmeirense. Certo, se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. Na caminhada. O senhor já foi no estádio? Seu pai te levou? Já fui. É mesmo? A primeira vez que eu fui no estádio foi em 77, quando o Corinthians saiu da fila. Olha só, e foi pé quente. Eu nunca tinha ido. Foi pé cair corintianada, pé quente, hein? Dessa vez ele vai ter que ganhar. 23 anos, tinha que ganhar. O senhor chegou a ver o Pelé ou não? Ah, jogar? Não assim, ver jogo do Santos pessoalmente eu não vi, mas na televisão eu vi o Pelé jogar direto. Ele era isso mesmo, pastor? Jogou? Nossa. É isso. Pelé, olha, contra o Corinthians. É porque eu vejo só por histórias, né? Eu não cheguei a... Pelé, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. Olha Nessa só, época eu trabalhava na Volks. Aí o Corinthians ganhou de 2-0. Gol de Paulo Borges e tudo. Olha só. Lembro de tudo isso. E o senhor jogou bola ou não? Joguei bola quando eu era adolescente. Nós tínhamos um time de adolescente, né? E o nome do time era o nome da rua onde a gente morava, Rua Guaporé. Ele começou como mirim e chegou adolescente. Aí eu fui para a igreja, o time também desfez, mas joguei bola no escritório que eu trabalhei. Joguei de goleiro no time da igreja. Olha só, e o senhor é alto, né? O senhor tem estatura de goleiro mesmo. Fui bom, né? Jogou no time da igreja? Joguei. Olha só. Eles me punham no gol. Que interessante, hein? Olha, e os irmãos, às vezes a pelada da igreja foge um pouco do... Aí o pastor tem que ir lá, interromper, orar, os irmãos ficam meio aquecidos. Não, lá o pastor, para ter uma ideia, o time, o que acontecia? A gente tinha algumas pessoas que jogavam bem. Que se converteram e jogavam bem, jovens. Eu vi que a PIB tem uns moleque bom lá, de bola lá. Então, mas o que aconteceu? Algumas posições eles chamavam gente de fora, eles chamavam, meus 2 irmãos eles chamavam, porque eu fiquei firme na igreja, aí fui deixando, só jogava na igreja. Mas meus irmãos jogavam na várzea, jogavam bem. Um era meia esquerda, o outro era lateral, back central, que eu costumo falar. Só que eles queriam ganhar. E outros que eles chamavam também, e aí começou a dar muita encrenca, discussão, briga. Aí saiu uma briga uma vez lá, aí o pastor acabou com o time. Entendi, pastor, entendi. São as histórias. História, né? E com isso, a gente vai para mais um intervalo e voltamos com o último